Amém, irmãos? Amém. Hoje eu vou estar passando o encargo, né? E vamos continuar lendo o capítulo 2 de Efésios. Amém. No capítulo 1 a gente viu a obra de Deus, né? A obra do Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, para nos fazer filhos por meio de Cristo, né? Amém. A obra de Cristo, que Cristo nos redimiu na cruz. Amém. E revelou o propósito eterno de Deus, né? Amém. Que é convergir tudo em Cristo. Amém. E a obra do Espírito. Quem recebe o Espírito tem o penhor, né? Sim. É como uma marca de pertencimento a Deus. Amém. Daí em Efésios 2, mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Mas pela misericórdia do Senhor, ó, Ele nos deu vida. Amém. Vamos ler, né, o começo de Efésios 2? Vamos ler do 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Pode ler, irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos das desobediências, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, até aí já tá bom já. Amém. Aqui nós vemos, né, irmãos? Nós estávamos mortos. Nós temos que olhar para a nossa condição de pecadores. Sem Cristo, nós estaremos no inferno, né? Mas o Senhor nos salvou. Amém. Agora Ele está à destra do Pai. Agora Ele é nosso advogado, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. E aqui no versículo 3 a gente vê, né? Por natureza, filhos da ira. Se não somos filhos de Deus, somos filhos da ira. Vamos olhar para a nossa condição. Qual que é a nossa situação hoje em dia? Ó Senhor Jesus, nós possamos expressar Cristo, né? Amém. Vamos ler agora do versículo 11 ao 13. Amém? Amém. Do 11 ao 13. 11 ao 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém. Que a gente vê que na antiga aliança nós éramos estranhos, né, às promessas de Deus. O exemplo disso é a circuncisão. A circuncisão significava você se separar para Deus, né? Todo judeu era circuncidado. E as pessoas que não eram incircuncisas eram estranhos, né? Eram gentios. Isso causava muito preconceito, né? Sim. Na parte dos judeus com os gentios. Mas graças a Deus, que hoje nós fazemos parte das promessas por meio de Cristo. Amém. Porque em Cristo nós estamos em Deus. Sim. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Amém. Daí, os versículos dessa mensagem são do 14 ao 16. Nós podemos ler? Amém. Amém. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
só corpo de Deus, por intermédio da cruz, destruindo ela a inimizade. Amém. No versículo 15 a gente vê aqui, né? Em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Cristo é a nossa paz. Amém. Nós, como os filhos de Deus, temos que exalar a paz. Nós não podemos criar inimizade, né? Com os irmãos, com as pessoas, nosso cotidiano. Nós temos que exalar o perdão. Amém. Cristo na cruz derrubou toda a inimizade. Amém. Daí em Gênesis 1, eu vou ler para vocês. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou, em hebraico, é bara, que tem o significado de criar do nada. Só que pelo contexto do versículo a gente vê que significa que o contexto teológico de Gênesis é que estabelece Deus como aquele que traz a criação à existência. Então esse verbo, nesse versículo, tem o significado de que a criação veio de Deus, né? Que Deus é o motivo da criação. Já o criar em Efésios 2, no versículo 15, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse. Amém. Esse criar está em grego, né? Que em grego é ktizo. Eu não sei pronunciar porque eu não sei grego, né? Que significa, no literal, estabelecer. Continua sendo criar / estabelecer. Mas pelo contexto aqui do versículo 15, ele não está falando de uma criação física, mas sim de uma nova criação espiritual no nosso interior. Qual que é essa criação? Uma nova humanidade, né? O objetivo de Cristo na cruz foi perdoar os nossos pecados e criar essa nova humanidade. Amém. Quem que é essa nova humanidade? A igreja. E essa nova humanidade tem um objetivo, que é o objetivo de Deus, que é expressar Cristo, né? Amém. Convergir tudo em Cristo. Amém. Daí aqui em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, eu vou ler, tá, irmãos? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, Amém. que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém. A primeira criação veio do poder de Deus, né, pela palavra dele. Mas a segunda criação veio pela vinda, morte e ressurreição de Cristo. Amém. E essa segunda criação é um novo homem. Ela veio para destruir todas as barreiras entre nós e Deus. Hoje a gente não tem barreiras, né? A gente pode ter acesso ao Pai livremente. Amém. Basta invocar o nome do Senhor, né? Amém. Em Mateus 5,17, podem ler, irmãos. Não penseis que revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém. Esse versículo remete, né, aqui Efésios 2, novamente, os versículos que nós lemos. No versículo 15, aboliu na sua carne. Nós não podemos confundir esse aboliu com anular a lei de Deus. Porque aqui, como a gente viu em Mateus 5, ele não veio revogar a lei. Essa lei na forma de ordenanças eram as leis que faziam barreira entre os judeus e os gentios, né? Essas leis antigamente serviam somente para expressar Cristo na antiga aliança. Elas apontavam para Cristo. Já hoje em dia, essas leis criam barreiras entre nós, né? O que nada mais é do que uma forma fixa de pensar ou viver.
Quantas vezes as nossas formas de pensar já atrapalhou o nosso desfrute, né? A gente pode olhar também para outras denominações, que a forma deles adorarem a Deus não cria um preconceito no nosso coração, né? Amém. Que a gente possa desfrutar do Senhor com nossos irmãos, né? Amém. A gente não pode ter barreira entre os irmãos, porque Cristo é a paz, né? Cristo Amém. derrubou a barreira. Sim. E nós temos que expressar Cristo, né? Amém. Então a gente não pode confundir e se aboliu com anular. Em Hebreus 10, Hebreus 10, 1 e do 9 ao 10. Eu leio o 1 e vocês leem o 9 e o 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferece. Versículo. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Renove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A gente vê aqui que os sacrifícios que eram feitos, todos apontavam para Cristo, assim como as leis da antiga aliança. Elas eram para separar o povo judeu, né? Em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aqui reforçando que a morte de Cristo nos salvou, né, irmãos? O Senhor morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, mas ele também tinha outro objetivo. Não era só a nossa salvação, era a criação da nova humanidade. Amém. E essa nova humanidade tem um propósito eterno, que é o propósito eterno de Deus, que é de convergir tudo em Cristo. Amém. E aqui fala, né? É nova criatura, as coisas antigas já passaram. Vamos deixar as coisas antigas, irmão. Sim. Vamos nos apegar às coisas novas. Amém. Ao novo homem, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Efésios, a gente já leu, né? O 14. Deixa eu voltar aqui. No versículo 14. Que Cristo é a nossa paz. Sim. Realmente, né? A gente retoma nesse ponto para abandonar as nossas barreiras. Nós não podemos ter barreiras entre os irmãos. Ali em Gênesis 11, na história da Torre de Babel, ali já começa toda a divisão, né? Que mostra que quando Deus separou ali as pessoas pelas línguas, foram criadas culturas, formas de viver, e algo que era diversidade se tornou um motivo de orgulho para elas, né? E esse motivo de orgulho acabou criando divisão. Então toda a terra se dividiu, causando guerras, assim como a gente vê hoje. Só que a obra de Cristo removeu toda essa divisão. Amém. Quando Cristo morreu, a gente tem que olhar para o irmão e não pode ter preconceito para o irmão. Verdade. Onde ele veio, porque Cristo é tudo em todos, né? Amém. Cristo é um em nós. Sim. Em Colossenses 3, do 10 ao 11,
Amém. Podem ler, irmãos. Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Cristo é tudo em todos, né, irmão? Amém. Não podemos ter preconceito. Olha a diversidade, né? Aqui ele mostra vários exemplos de contradição naquela época. Vamos pensar pelo contexto daquela época, né? Judeu versus grego. Eu vou ler aqui o que eu anotei, que eu dei uma pesquisada no contexto. O povo judeu representa a identidade religiosa e o povo grego era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Então, entre os dois existia muito preconceito naquela época. Isso produzia muita separação. Inclusive, havia judeus que consideravam os gentios impuros, justamente pela questão, né, que eles eram um povo separado. Então, eles tinham um certo preconceito com os gentios. E haviam gentios que desprezavam os judeus pelas suas práticas consideradas estranhas. Daí que a gente vê bárbaro e cita. O que eram bárbaros e os citas? O termo em grego é justamente bárbaros. Originalmente a palavra estava relacionada à maneira como uma língua estrangeira soava para um grego. Então eles escutavam bar, aí saiu bárbaro, aí chamavam todo mundo de bárbaro. E os citas eram povos associados às regiões ao norte do Mar Negro. Para um judeu, um grego, um cita significa uma pessoa estrangeira, o mais estrangeiro que uma pessoa poderia ser era um cita. Por isso que ele fala de bárbaro e cita. E ali a gente vê no final escravos e livres. Essa discrepância significa o status social, né? Tanto escravos quanto os livres têm o mesmo status social em Cristo, né? Amém. Porque Cristo é tudo em todos. Amém. Daí Paulo está falando aqui nesse contexto para mostrar que todo preconceito não deve existir entre nós. Amém. Por isso que é tão inacreditável o que ele estava falando para os irmãos dos Colossenses, né? Porque eles tinham muito preconceito, né, naquela época. Mas ele queria mostrar que Cristo é tudo em todos e que todos somos iguais, né, irmão? Sim. Nós temos que olhar um para o outro e ver Cristo. Amém. Nossa, Senhor Jesus, nós devemos só desfrutar do Senhor. Amém. Daí em Atos 13, do 1 ao 2. Atos 13, do 1 ao 2. Amém, eu vou ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui a gente vê vários irmãos. Barnabé nasceu em Chipre, ele era judeu e nasceu em Chipre. Ele era da tribo de Levi. Só que ele não morava na Judéia, ele morava numa região fora da Judéia. Só por causa disso também já existia um certo preconceito. Níger, né? Simeão, por sobrenome Níger. Níger, em grego, significa uma pessoa de pele escura. Então, não se tem a confirmação aqui, né? Mas possivelmente ele veio da origem do norte da África. Lúcio de Cirene. Aqui no próprio versículo fala, não fala, né? Mas Lúcio de Cirene também veio do norte da África, onde atualmente fica a Líbia. Manaém. Aqui é o mais estranho, né? Ele aqui fala que Manaém, Colasso de Herodes. Analisando o versículo, provavelmente ele cresceu com Herodes, né?
E olha a diferença, a discrepância. Ele cresceu na elite da política e agora está junto com os irmãos profetizando. Amém. E por último, Saulo, né? Que, como a gente sabe, ele era fariseu. A gente pode até ler o versículo, né? Filipenses 3, do 4 ao 6. Filipenses quanto? 3, do 4 ao 6. Amém. Podem ler. Bem que eu poderia se qualquer eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei irrepreensível. Aí, acabou. A gente vê aqui o currículo de Paulo também, que ele era um judeu e fariseu. Ele abandonou todo o status dele justamente para servir o Senhor. Amém. Daí aqui em Atos 13 a gente vê que quantos irmãos diferentes que tinham naquela época. Justamente, né? Que a gente vê que quando Cristo é tudo em todos, não tem diferença social. As diferenças passam a agregar o corpo de Cristo, a enriquecer o corpo de Cristo. Amém. E aqui no versículo 2, ele separou Barnabé e Saulo. O Senhor nos junta, né, irmãos? Sim. O Senhor nos separa para servir a Ele, né? Amém. Em Apocalipse 5, do 9 ao 10, mostra a situação, né? Vamos ler. E entoavam, vamos ler, dizendo: digno és Espírito, e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Ó Senhor Jesus. É esse reino de sacerdotes, né, irmãos? Sim. O que Babel destruiu, Cristo reuniu. Amém. O Senhor nos reuniu, estamos aqui hoje é para adorar o Senhor. Amém. Ó Senhor, nós vamos cantar cânticos de louvor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí voltando, né, para Efésios 2. Ali no 15 e 16 novamente. Amém. A gente vê que o novo homem, a nova humanidade, é a resposta para a fragmentação da humanidade. Porque Cristo é amor. E se não amamos irmãos, nós não estamos em Cristo. Nós vamos ser filhos da ira, realmente. Cristo morreu por nós, Senhor Jesus, para perdoar nossos pecados e criar essa nova humanidade. Né? Amém. Em Colossenses 2, do 14 ao 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Amém. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Aqui a gente vê novamente que Cristo destruiu a inimizade, né, irmãos? Não podemos criar inimizade.
E em Mateus 27, do 50 ao 51, Mateus 27, do 50 ao 51. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Hoje o véu está rasgado, irmãos. Amém. Nós temos livre acesso ao Senhor. Amém. E um ponto que tem que ser falado, né? Para não termos inimizade, nós temos que estar em Cristo, né? Amém. Todos os dias temos que estar na presença do Senhor. Amém. Se não estivermos aos pés do Senhor, nós nunca vamos ser como Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele tire toda a preguiça, toda a desculpa. Que nós possamos ter um tempo com o Senhor todos os dias. Amém. E se o Senhor destruiu as inimizades e as barreiras entre nós, a gente não pode reconstruir essas barreiras no nosso coração. A gente tem que realmente orar pelo Senhor para Ele gerar um coração em nós de perdão. Amém. Vamos perdoar os irmãos. Sim. Se um irmão fez algo para nós que está no nosso coração, não pense pelo lado do irmão, pense pelo lado de Cristo. Amém. Não vamos ter orgulho no nosso coração. Verdade. Senhor Jesus. Amém. E é isso, irmãos. Muito obrigado. Amém.